Bom dia, galera! Que bom rever vocês. Estamos aqui em mais um vídeo. Hoje é um dia muito especial para nós, para a humanidade, onde tudo começou com a graça divina, o amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós esta via. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Você que está me ouvindo, agradeço dar esse tempo, pequeno tempo, de reflexão. Hoje vamos falar de um tema que não é simples como qualquer tipo de tema, Não é qualquer tipo de livro, documentário, podcast, entrevista, jornalismo. Não, é muito mais que isso. É algo que transformou a humanidade inteira. Se hoje nós temos aí no nosso berço familiar os valores de uma família cristã, e quando eu falo aqui de uma família cristã, pessoal, não estou falando de lei de católico, não. Eu estou falando de uma essência enraizada em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? E por que família cristã? Porque essa família foi composta pelo sangue de Cristo, pela sua entrega na cruz, por seu amor a todos nós. E quando nós relatamos os livros do Novo Testamento, os milagres, prodígios, sinais que o Senhor fazia na sua vida pública, então, e continua fazendo até hoje, nos nossos tempos, porque Deus é o Alfa, o Ômega e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o meio e o fim. E tudo se dá nele, tudo se completa nele. E se o ser humano em si não se completar em Cristo Jesus, não se deixar, não se reclinar, se não se dobrar os joelhos, aqueles que podem dobrar, se não se render ao Senhor, essas pessoas, elas correm um alto risco de desvio desse caminho que a gente acabou de falar, família cristã, que está ligada na essência, na raiz de nosso Senhor Jesus Cristo, na família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Composta pelo próprio Deus, moldada pelo próprio Deus. Deus a escolheu, Deus viu entre toda a humanidade Maria, filha de Santa Ana, de São Joaquim, que nada mais, nada menos, ela tinha o costume todos os dias de ficar no templo em oração, conhecia a palavra de Deus, os mandamentos, dos costumes da época. Era obediente, simples, silenciosa, quase que não falava. Os relatos de Maria são relatos que, não porque ela não tem mérito, mas porque ela sabia que a essência era o Cristo e que Ele que deveria aparecer e não ela.
Por isso o escondimento de Nossa Senhora. Por isso ela se esconde o tempo todo, ela desaparece, ela não questiona. Na bodas de Caná ela fala para eles: fazei tudo o que ele vos disser. Tudo. Tudo é tudo. Não é igual as mães de hoje, que o filho fala com a mãe e às vezes uma verdade, e a mãe rebate, xinga, palavras torpes, né? E daí pra frente. Mas estamos falando aqui de uma essência universal, de uma essência que o próprio Deus olhou para a humanidade, que estava com os ossos ressecados, caídos, deprimidos no pecado original. Então precisava se fazer alguma coisa. Então naquela época, Deus viu Ana e Joaquim, idosos, velhinhos, e deu a graça deles conceber na velhice, por obra do Espírito Santo. Deus sempre em auxílio do ser humano, sempre tocando na natureza humana. Deus do altos céus é Ele que toca, que transforma, que realiza, que purifica, santifica. É Ele que transforma, realiza milagres, prodígios, sinais. E Nossa Senhora de Santa Ana e São Joaquim, nada mais, nada menos, dois imensos casal de um poço de humildade. Um poço não, um oceano de humildade, porque poço é muito pequeno. Um poço de água, ele é muito pequeno. Um lago, ele é muito pequeno. Mas um oceano, ele não tem fim. A gente já foi na praia, já sabe. Um oceano, as bacias hidrográficas se despejam e se desfazem no oceano. E o oceano não tem fim. São Joaquim e Santa Ana eram um oceano de humildade, de obediência, de temor a Deus. Por isso recebeu essa graça tão grande de receber Maria como filha, como projeto e plano de Deus, como um milagre de Deus. Deus tocando na vida do casal, fazendo parte da vida deles. E nisso, eles fizeram mais e nada menos, ofereceram Maria no templo para ser purificada. Porque todas as crianças da época eram apresentadas no templo, tanto masculino quanto feminino, né? Todos eram apresentados no templo. Para a contagem, para fazer o recenseamento da época, da cidade também. Então, pela apresentação, pela purificação, então, eles sabiam que naquela comunidade nasceu Maria, de Santa Ana e de São Joaquim. Eu falo com muita propriedade de Santa Ana e São Joaquim, porque mesmo em suas velhices tiveram uma vida debruçada na palavra de Deus, na humildade, nos mandamentos da época, na vontade de Deus, na espera,
recebe esse milagre. Maria. E como oferta a Deus, como em agradecimento, está aqui, Senhor, a nossa filha. E criou ela no templo, e levava ela no templo todos os dias. Como uma mamãe e o papai, ou como o papai, ou como a mamãe, leva seu filho e sua filha na missa, na Santa Missa, o templo, lá na Santa Missa, vai encontrar com o Senhor, para ter a experiência do Senhor tocar naquela criatura, naquele serzinho. Desde a infância já o pai e a mãe já têm o coração debruçado para que Deus toque aquele coraçãozinho e faça nova todas as coisas daquela criança, para que ela cresça em estatura, em graça, com saúde, que ela cresça bem. Mas o pai e a mãe sempre almejam a humildade e a obediência. Porque isso leva uma sabedoria tremenda para a vida toda. E Maria, crescendo em estatura e graça, todos os dias no templo, ficou sabendo do Messias, o Senhor que iria vir ao mundo. Era muito, não só na comunidade, eles falavam, mas também tinham escritos, pregações, profetas daquela época, testemunho. Então, ela ouvia e guardava no coração. Olha aqui, meu Deus do céu, o segredo. Ouvir e guardar no coração. Aí está já um passo da confiança em Deus, que a gente vamos ler no Salmo 90 da minha Bíblia, Ave Maria. E na sua, pode ser o Salmo 91 ou o Salmo 92, não sei, mas o rodapé, o cabeçalho do rodapé do Salmo é Salmo da Confiança. Salmo 90. Então, a gente vamos ler ele daqui a pouco. Tá certo? Então, gente, ela ficou sabendo e guardava no coração e rezava, ia para casa, voltava todos os dias. Não é só no domingo, que a gente vai à missa no domingo, aí passa um tempinho, já está reclamando, porque a missa já passou da hora. A pessoa é pobre de espírito quando pensa dessa forma. Porque a Santa Missa cruenta, da forma cruenta que eu falo, aqui a gente está falando de carne, de sangue de uma pessoa física, como eu e como você, que estava pendurado numa cruz, nos pregos, e quando a lança adentrou ao seu lado direito, ela atravessou e tocou o seu coração. E nisso, o soldado puxou a lança de volta e saiu sangue e água. Esvaziou-se e se entregou até o fim na morte de cruz. Nosso próprio Deus que salvou o mundo. E essa cruz só se tornou Santa Cruz pelo seu sangue, que é santo, pela sua água. Porque até então era só um madeiro, era só uma cruz simples.
não é nós católicos criamos, é nosso Senhor que alvejou ela inteira, inundou ela com seu santíssimo sangue. A sua água do seu corpo, do seu jorrada do seu coração. Ali está um Deus que derramou até a última gota para salvar a humanidade inteira. Por você, por amor e por mim. Mas, quando fala nesse amor, Jesus é obediente ao Pai, a fazer a vontade do Pai. E o tempo a gente pode ver que ele fala: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Se possível, afasta esse cálice que vou beber. Ele fala, ele já sabia que seria terrível o sofrimento desta morte. Então, voltando lá, Maria no templo, ela pede a Deus, porque Jesus não está na terra. E ela, jovem de 13, 14 anos, 15, por volta dessa idade, ela, em uma de suas orações, ela pede a Deus para somente servir o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Servir. Servir é servir em tudo que ele precisasse. Olha, uma jovem. O que a jovem de hoje pede para nosso Senhor? Está no sacrário, está no altar da Santa Missa, na Eucaristia. E também você pode dobrar do seu quarto e direcionar de joelhos a uma igreja próxima à sua casa. Ou, se ela está longe, você pode direcionar a ela, joelhos fechados no seu quarto. E pedir, agradecer a Deus dali. Porque o Senhor lá do sacrário, ele alcança todos os espaços, tempo, parede, qualquer coisa. O que você tem pedido, o que você tem agradecido a Deus? Maria pediu somente para servir. Olha, ela não está agradecendo aqui. Ela quer servir, porque ela não recebeu algo, né? Diretamente do Senhor. Por não saber, na sua humanidade, na sua fragilidade humana, ela estava ali, que ela queria servir em tudo o Messias, nosso Senhor. Ela não sabia que ia ser Jesus de Nazaré. Ela sabia que era o Messias, o Salvador, aquele que vem, o Maranata, o Emanuel, o Deus conosco. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Todos esperavam ansiosamente para um Cristo que reinasse, governasse, colocasse leis, oposições, igual do nosso Brasil, né? Uma tristeza, né? As leis que não funcionam. Porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, porque as leis lá funcionam. Faz o ser humano andar na linha reta. Mas não vamos sair do foco.
E quando o anjo a visita, ave cheia de graça, está aqui no livro de Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, viu, gente? A uma cidade da Galiléia. São Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. Tá bom? Capítulo 1, versículo 26 em diante. Uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Tá vendo aqui por que Jesus de Nazaré? Jesus da Galiléia. Tá vendo? Deus não veio fisicamente, mas enviou um anjo. E esse anjo tem um nome, Gabriel. Foi enviado por Deus. Estou falando de Sagrada Escritura, não estou falando de ser humano. Se você e eu acreditamos na Sagrada Escritura, louvado seja Deus. Aquele que não crê e não acredita, ele é livre para escolher, mas ele também é livre, como nas escolhas, ele também receberá as consequências dessa escolha que ele está fazendo. Então, peço a você, meu irmão, minha irmã, creia na palavra de Deus. Grave com letras de ouro no seu coração. Creia no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nascido de Nossa Senhora, a Virgem Maria. Ela é nossa, porque Jesus a nos deu na cruz. Mas estamos falando do Dia das Mães e vamos continuar. Uma virgem desposada com um homem que se chamava José. Ela estava prometida em casamento a São José. Eles iriam casar. Eles iriam casar. E o anjo apareceu. Pensou? Que dádiva de Deus, gente. Um casal queria casar, está prestes a entrar na igreja, a casar-se, a legitimar. Já legitimou no civil e agora na Santa Igreja, no templo, para ofertar as suas vidas agora como casal e não como criança. Antes a criança era oferecida no templo. Agora, depois que ela já está junto com o seu marido, ela é ofertada, ela e o marido, a Deus no altar. Por isso ali você está jurando não para o padre, mas diretamente para o Senhor no templo. Então, as pessoas não conseguem entender muito isso no tempo que estamos vivendo. Continuo. José era da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação.
Com certeza o anjo já viu que ela tinha tomado essa feição. O anjo lhe disse: não temais, Maria. Falou para ela: pois encontraste graça de Deus. Com a entrega de Maria todos os dias no templo, por vir de uma família simples e humilde, por não ficar falando, tagarelando muito e guardando tudo no coração e se oferecendo, querendo servir o Messias. Aqui o anjo hoje lhe sauda: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ele vai mais além. O anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Meu Deus, uma jovem. Com certeza ela ficou perturbada, vamos dizer assim, humanamente, porque ela pedia para servir e de repente Deus presenteia ela, fala: não, você não vai servir ele, você vai ter o meu filho, você vai receber, você vai dar o meu filho ao mundo, você vai gerar ele ao mundo, para as pessoas adorá-lo, conhecê-lo, amá-lo e conviver com ele, amá-lo, realizar. E ela não sabia ainda da grandeza do que Deus seria capaz humanamente. Ela também, como mãe que guardava no coração, ela não tinha essa dimensão toda de nosso Senhor Jesus Cristo em vida pública. Tudo que ele fez. E vou mais adiante. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Olha aqui. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. E José da casa de Davi, o homem prometido em casamento a Maria. Ele era da casa de Davi. Olha. E aqui o anjo fala que Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Olha o tanto que São José era especial para Deus. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Jesus não finalizou o seu cristianismo, a sua missão cristocêntrico, redentora e salvífica, e o derramamento de seu amor, suas graças, suas bênçãos no mundo, não finalizou na cruz. Porque na cruz ele vence a morte. Na cruz ele visita a mansão dos mortos. Ele vai em busca de Adão e Eva, vai resgatar a primeira criação que ele criou quando estava no céu e disse: faça-se o sol. O sol foi feito. Terra, firmamento, água, tudo, animais, vegetais, o homem. E do homem, da costela, a mulher. E ele foi na mansão dos mortos resgatar a primeira geração, Adão e Eva, após a cruz, após sua morte. E o seu reino não terá fim. Ele ressuscitou no último dia, no terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Morto, sepultado e ressuscitado.
terceiro dia ressuscitou. Desculpa, viu, gente, se tiver algum erro aqui de português, alguma coisa, vocês relevam, tá bom? Então, Maria perguntou ao anjo, ela vai perguntar: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O anjo falando para ela. Olha, o anjo tem um diálogo com uma criatura humana. Tá vendo? E esse anjo é enviado pelo próprio Deus. E aqui também cabe a Maria o ato de fé, de confiança, de amor, de entrega, de espera do Messias. E ela aceita tudo isso. Pois o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Para ela acreditar, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês. Aquela que é tida como por estéril, que não poderia ter filho também, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, olha, ela vai responder ao anjo, depois de toda essa declaração do anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Por isso que vale a pena, gente, a gente ver aqui a saudação de Maria, porque ela vai a caminho da casa de Isabel, encontrar com Isabel. Quando ela chega, naquele dia, Maria se levantou, foi às pressas à montanha, contar novidade para sua prima Isabel, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no ventre de Isabel, ficou cheia do Espírito Santo. Olha aqui. Deus que está no ventre de Nossa Senhora, gerando, visita Isabel, e quando João Batista está no ventre de Isabel, na Sagrada Escritura está aqui. Gente, leia com muita atenção o capítulo 1 de São Lucas, versículo 40. Olha, pode ser no 39. Naqueles dias, Maria se levantou, foi às pressas à montanha, a uma cidade da Judéia. Entrou em casa de Zacarias, a casa de Isabel, Zacarias, e saudou Isabel quando ela chegou. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. Só de ouvir a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Gente, cheia é cheia de Espírito. O que é um copo cheio d'água? Um copo cheio d'água. Uma geladeira cheia? Uma geladeira cheia. O que é um carro cheio de gente? Um carro cheio de gente. Então, aqui, olha, Isabel ficou
cheia do Espírito Santo. A criança estremeceu no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meu Deus! Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel falando para Nossa Senhora Maria. Donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Isabel exclamando Nossa Senhora. Meu Deus, as duas embriagadas cheias. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste. Olha, o crer não é só da boca para fora. Crer com a vida, com a entrega total, a entrega de si. É o acreditar com todas as tuas entranhas, com todas as suas forças. Pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor se foram ditas. Aí Maria vai fazer a saudação, a oração de total entrega, no versículo 46, continuando. Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito se exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. São todas dos anteriores profetas e até agora e até a vinda de Cristo. O poderoso fez em mim maravilhas. Olha, por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, Senhor, Deus, a deu o presente do seu Filho, e cujo nome é Santo, Santo. Por isso tem que ser guardado numa fornalha ardente de amor no seio de Maria. Uma fornalha que não se consome, queima, arde, aniquila, mas não se consome, permanece firme. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Tem vários aqui, porque está no plural. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, os pais profetas antigos e agora, em favor de Abraão, sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Gente, meu Deus, a graça de ser mãe é uma dádiva divina. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo descendo sobre o papai e a mamãe que está ali no ato conjugal de amor, de carinho, de ternura. Quando ali, existe um amor de coração com coração ardente. Meu Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela tua vida, mamãe,
E você que ainda não pode ser mãe, não se preocupe. Às vezes a sua missão não é essa. Às vezes a sua missão é ser mãe de outras crianças, é ser mãe de uma comunidade, é ser mãe dos pobres, sofredores. Mas não se decepcione com isso, porque mesmo na velhice Isabel concebeu Maria, a pérola, lapidada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, para vir ao mundo através de Joaquim e Ana e seguimos passos do templo, dos percursos da lei, da obediência, da humildade, na escuta, sempre na escuta, na oração, no silêncio. Ela recebeu um maravilhoso milagre que mudou a vida do mundo inteiro. Ela queria servir o Messias e o anjo a visitou e deu de presente para ela sobre um anúncio que Deus pediu ao anjo a levar a ela, e o anjo obediente, Gabriel, encontraste graça diante de Deus. E ela gerou o Filho de Deus. Como você, mamãe, gera seu filhinho, ou já gerou, ou está gerando. Nossa Senhora também, Maria. Porque nós chamamos ela de Nossa Senhora. Porque ela é nossa mãe, Nossa Senhora, Senhora. A Senhora. Você não chama sua mãe de Senhora? A Senhora, mamãe, a Senhora. Só que ela é Nossa Senhora. Porque Deus a deu na cruz para nós. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus presenteando a mãe dele para a humanidade inteira. E o que você tem feito com a mãe de Jesus? Você tem levado ela para sua casa? Você tem educado seus filhos conforme a mãe de Jesus educou a família de Nazaré? Às vezes passa até pela tua cabeça, mas ela é santa, mas Jesus é Deus, São José é santo. Não, você está totalmente enganado. Maria é totalmente de carne, São José também, da descendência de Davi, de carne e osso. Maria, de carne e osso. Maria é o milagre de Ana e Joaquim, velhinhos, que concebeu ela na velhice. E você não é capaz de dar um passo de confiança, de acreditar, de crer com todas as suas entranhas, suas forças e se derramar nesse milagre eucarístico. Jesus se dá como alimento depois de sua morte na cruz. Não bastou esse amor, esse sacrifício, essas dores de Jesus, as dores de Nossa Senhora Maria, nossa mãe. Não bastou tudo isso, Deus ainda nos ama ao se entregar num pedaço de pão e se fazer um alimento para entrar dentro da minha boca e dentro da sua boca e deixar Ele agir na sua humanidade e na minha humanidade e se fazer Deus reinar no seu coração, reinar na sua vida profissional, no relacionamento com sua esposa, com seus filhos, reinar na sua vida, no ministério que Deus te confiou na igreja, reinar no seu trabalho profissional, seja ele qual for o contato com as pessoas, é levar o Cristo vivo na sua carne, ser imagem de Deus.
E Nossa Senhora foi a imagem de Deus. Por isso Deus quis uma mãe. Deus não precisaria ter uma mãe, porque Ele é Deus, Criador de tudo e de todas as coisas. Deus não precisaria, mas Ele quis precisar. E quem é você para falar dela? Deus quis precisar dela. Deus quis ela como mãe, como você tem a sua, e tem o respeito e o amor e o carinho, dedicação. Hoje você está com a sua mamãe, não está? Está cuidando muito bem dela? Ou você está falando mal dela? Você está querendo que ela é qualquer mãe? Foi pega só? Ela só é qualquer tipo de mãe. Não. Até a mãe de criação, quando o filho é de criação, ele tem um amor muito grande por ela. Agora imagina a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Jesus revela Deus, Deus na terra. O Deus revela no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Está infuso em Jesus Cristo. Ele é o pilar da fé. Ele é a cabeça da igreja. É nele, tudo por ele. Ele é cristocêntrico. É ele que governa. É ele que faz todas as coisas acontecerem. E se você, meu irmão, protestante, né, congrega em outra doutrina, sem ser a católica, mas crer em Jesus Cristo, em sua palavra, se hoje você crê nesta palavra, meu irmão e minha irmã, é porque esta mulher, que Deus quis ela como mãe, numa família, Jesus, Maria e José, e como mãe, ela se entregou inteiramente como mãe, como a sua mãe, se entregou por você. Te criou, deixou noites em claro, carregou, te educou. Você está desse tamanho hoje. E se você bate no peito que hoje você é protestante, você é conhecedor da palavra, então, meu irmão e minha irmã, a mãe de Deus que trouxe essa palavra para você hoje. Pelo sim dela, a gente não está aqui engrandecendo ela, colocando ela em primeiro lugar como centro. Mas existe um grande reconhecimento dela na Santa Igreja. Tem um dia especial totalmente voltado para ela, por ela ser a mãe de Deus. Theotokos, a mãe de Deus. Totus tus, todo teu, inteiramente teu. Eu sou teu, mãe. Se a senhora é a mãe de Cristo, eu quero que a senhora seja a minha mãe. Porque se eu sou filho, mas eu sou irmão de Cristo, tudo bem. Você é irmão de Cristo, você é filho de Cristo. O Senhor é seu Pai. Então, a filiação dele vem de Maria. Ela é sua mãe. Não por mérito, mas porque o Senhor a nos deu. O Senhor a escolheu a estar na terra e nos dar de presente a palavra que se fez carne. Na nossa Igreja Católica, congregamos sim a palavra de Deus, mas também congregamos o próprio Cristo todos os dias, vivo na Eucaristia, que a partir do momento que ergue o pedaço de pão e ergue o cálice com vinho,
as mesmas palavras que Jesus disse na Santa Ceia, que está em São Lucas, São Mateus, São Marcos, os relatos. Paulo também vai falar. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, quando ele fala, Jesus fala para aquele pedaço de pão, já não é mais pão, é o corpo dele. E quando Jesus, na sua primeira ceia, se entrega, ele fala para o cálice que está o vinho dentro. Esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Será derramado por nós, por vós, nós. Eu, você, um monte de gente derramou o sangue de Cristo. Por desobediência, falta de amor, falta de zelo. Por isso a gente zela pelo corpo e o sangue de Cristo depois da comunhão, depois que a gente recebe. É o próprio Cristo na nossa carne, no nosso sangue, nos nossos sentidos, todos eles, nos olhos, nos ouvidos, na boca, no coração, nas minhas mãos, nos meus pés, no meu ser, nas minhas entranhas. Eu preciso viver o meu Deus e o meu Senhor. Mas eu preciso fazer como a mãe dele fazia. Ia todos os dias ao templo e rezava. Eu quero somente te servir, Messias. Será que hoje você quer somente servir? Você só pede, 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 pede. Eu só quero somente te servir, Senhor. Te amar, Jesus. Que o Senhor está vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. No sacrário, no altar e nos nossos irmãos de ruas. Muitas das vezes o Senhor está ali. Tem muitos irmãos que querem passar os seus outros irmãos, que somos nós, que trabalhamos, quer passar nós para trás. Fala muitas mentiras. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe que ele está mentindo. Mas a gente tem que ter um olhar de compaixão, uma palavra amiga, um consolo, uma palavra de esperança. E não derrubar a pessoa, não exilar a pessoa, não acabar com o resto da vida dela. Ah, mas ela devia trabalhar, tudo bem. Isso aí é com o decorrer do tempo da vida dela. É ela e Deus. Mas cabe a nós a fazer o que o Senhor fazia. Se eu comungar do corpo e o sangue de Cristo e agir como um ateu, agir como uma pessoa que recebeu um pedaço de pão ao invés de receber o Cristo, porque se eu tratar meu irmão com indiferença, é a mesma coisa que eu tivesse recebido o Cristo como um pedaço de pão. Agora, se eu receber o Cristo como o Senhor da minha vida, eu vou ter o olhar de compaixão para ele. Vou ter ouvido para escutar, aconselhar. Meu irmão, Deus te ajude a arrumar um trabalho. O trabalho dignifica o homem. Olha, uma simples palavra. Fique em paz. Deus te abençoe. Dê a bênção para ele, não a maldição. Agradeço a todos, tá bom? Por esse tempo que estamos aqui. E deixo meu abraço a todas as mamães, em especial a mamãe das minhas filhas. Agradeço ela muito, dela ter essa graça do céu de conceber as nossas filhas, a Giovana Maria Bertoldo Rodrigues e a Ana Carolina Bertoldo Rodrigues. Eu tive a graça de ver o parto, de pegar ali na hora que saiu da barriga, levar para dar o primeiro banho, a primeira troca de roupa, tanto da Giovana quanto da Ana. E ali, dali
até aqui hoje eu tenho contato com elas, nunca deixei de ter, nunca deixei de ser pai, certo? E a gente que é pai tem que fazer a nossa missão com os nossos filhos, educar com amor. Mas como que eu faço isso, Charles? Olhe para São José, que recebeu essa missão e o anjo vai lá avisar ele também que ele estava com medo de ser morto, apedrejado. Calma, São José. Calma, meu filho. Olhe para São José, leia a vida de São José. Peça a Nossa Senhora que te ajude. E aí, a Sagrada Família de Nazaré. É aí que é o modelo de família para o mundo. Deus queria fazer o paraíso nessa terra, mas pelo pecado original, dividiu. O mal dividiu. Mas Deus ainda continua querendo fazer o céu aqui e agora. Você, papai, com seus filhos, mamãe, pelo seu dia tão especial. Então, Deus continua o tempo todo nessa terra a exercitar o seu amor em nós. Basta a gente ser dócil, humilde e se render a esse amor do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.